seguir. São experiências vividas pelas pessoas que nos enviou a história. Não cabe a nós, do canal, dizer se os fatos são reais ou ficção. Relato: Lobisomem da Estrada Velha de Caçapava. Olá, me chamo Jefferson. E que vou relatar, ocorreu em minha família, no ano de 1987. No município de Caçapava. Minha avó sempre nos contava essa história. Meu tio Luiz não gosta muito de lembrar sobre isso que aconteceu com ele, pois sua descrença e sua falta de respeito com o sobrenatural o quase causou uma tragédia. Minha avó Terezinha contava que na época havia uma mulher moradora de rua e que, em noites de lua cheia, se transformava em uma criatura horrenda e vagava com sua sina entre a Estrada Velha de Caçapava e nas proximidades da rodovia Presidente Dutra. E ela dizia que tal moradora de rua sempre vivia pedindo um prato de comida ou algo para matar sua fome aos moradores locais, pois ela, sendo religiosa e bondosa, sempre dava algo para tal mulher comer, pois ali mesmo no portão ela sentava e comia, agradecia e pegava seu rumo e sumia pela estrada fora. Meu tio sempre a questionou, dizendo, por que ela fazia isso, alimentar uma pessoa que não queria nada na vida e que vivia pedindo comida às custas dos outros. Ela, com ar de seriedade, virou e disse a meu tio Luiz que sempre se deve fazer o bem e matar a fome de quem necessita, não importando quem seja, pois um prato de comida e água nunca devia se negar a ninguém. E minha mãe, aproveitando a situação, perguntou se era mesmo verdade que a tal virava bicho nas noites de lua cheia. Minha avó disse que sim, e era só ouvir a cachorrada inquietada nas noites que o tal bicho aparecia, e se ouvia um cachorro grande e forte passar correndo, com a cachorrada atrás. Meu tio Luiz, descrente, disse que isso não existia, era história para assustar crianças. E se fosse verdade, ele era homem o suficiente para enfrentar tal bicho de frente. Minha avó Terezinha, mais uma vez o repreendeu, dizendo para ele respeitar aquilo que ele não compreendia. Então os dias se passaram, e tudo se acalmou. Logo aquela moradora de rua apareceu novamente no portão, pedindo comida. Minha avó, como sempre, não negou de dar a ela. Com isso, sem perceber, meu tio chegou por trás de minha avó dizendo, alimentando de novo essa desocupada. Minha avó o repreendeu, na frente da mulher, que nem deu muita atenção para o que ele tinha dito. A mulher comeu, agradeceu, e foi saindo. Meu tio, com excesso de fúria, por causa daquilo, a questionou. Não tem boca pra responder como gente? Será que como cão sarnento teria? Pois é isso que dizem que você é. A mulher, na mesma hora, parou, se virou, olhou para ele e disse, cuidado, rapaz. Se virou e saiu andando. Minha avó sentiu um frio na espinha, e meu tio ficou mudo sem reação. Pois quando ela disse essas palavras, eles disseram que os olhos da mulher mudaram de cor, num amarelo vibrante. Então dias se passaram, e nem sinal da mulher passar por lá. Minha avó achou estranho, pois a mesma desaparecia 2 ou 3 dias, e nunca dias. Nisso já se passaram 2 semanas, que ela não vinha pedir algo para comer. Meu tio disse que ela havia se tocado e procurado seu rumo, ou outras pessoas para dar de comer de graça. Minha avó o repreendeu novamente, e o mandou ficar quieto. 2 dias depois, meu tio recebeu uma visita de um amigo seu convidando para ir em um baile num sítio. E de imediato ele aceitou. E chegando na data do baile, meu tio se arrumou e, esperando seu amigo em casa, minha avó começou a ter pressentimentos ruins. E junto de minha mãe insistiram para que ele não fosse. E que algo estava dizendo a ela para ele não ir. Meu tio Turrão falou que iria de qualquer forma. Que não precisava se preocupar com nada, e que nada de ruim iria acontecer, e que ele é adulto suficiente para se defender sozinho. Então seu amigo chegou, o chamou, ele cumprimentou minha avó e minha mãe, e em seguida se despediram e foram rumo ao baile. Então minha avó disse para ficassem em alerta ao retornar, pois era noite de lua cheia. E ela acostuma mostrar o que está escondido sobre a escuridão. O tio Luiz disse que isso era bobagem, e que isso era só histórias. E seguiram o caminho. Então conversa vai, e conversa vem, que eles queriam mesmo era se divertir, e ficar com umas moças, que lá se encontrava. Andando perto dos pastos, ele viu a lua cheia nascendo no horizonte.
Na hora ele disse que sentia um calafrio arrepiando todo o seu corpo, e também como se algo o observava, no meio do mato. Mas logo achou que fosse coisa de sua cabeça, continuou a andar e logo chegaram na festa, cumprimentaram os conhecidos, beberam, e quando deu um certo horário, por volta da 1 da manhã, meu tio falou para o seu amigo que iria embora. E como o Pedro estava com rabo de saia, disse que ficaria mais um pouco. Meu tio disse ao seu amigo para não se preocupar, pois ele sabia se virar sozinho. Então se despediu, pegou rumo de volta para casa. Como a lua estava cheia e iluminava bem, ele foi caminhando sem se preocupar. Mas em certa parte do trajeto, ele começou a sentir aqueles calafrios novamente, e com a mesma sensação de estar sendo observado na escuridão. Então ele resolveu andar mais depressa, uma certa parte do trajeto. Escutou algo caindo atrás dele, e ao se virar, ele viu que parecia ser um animal semi-devorado. Na hora achou que algum outro animal passou por ele no descuido, e deixou cair sua presa. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e não viu nada. Como ambas as partes da estrada era tipo pasto de gado, com grama baixa, não viu nada. Foi quando ele escutou um rosnado, bem atrás dele. Novamente o outro rosnado, ao se virar, viu uma criatura em pé, o encarando bem no meio da estrada, com seus olhos amarelos, que refletiam a luz do luar. Naquele exato momento ele se lembrou da mulher, que morava na rua, porque aquele bicho tinha aspecto humano com feições femininas. Meu tio percebeu que parecia um leve sorriso de satisfação no rosto da criatura, que de imediato partiu para cima dele. Num ato de desespero, ele se lançou de lado caindo sobre as pedras, provocando alguns ferimentos leves. Ele, aproveitando que estava no chão, tratou de pegar uma pedra grande, e ficou segurando em suas mãos. A criatura parecia estar gostando de toda a situação, pois ele me disse que a besta se sentou-se sobre as patas traseiras, o encarou rosnando e mostrando seus dentes. Meu tio então, num excesso de fúria, deu um grito com a pedra em sua mão. Venha, desgraçada, se for pra eu morrer, vou morrer lutando, mas também vou te machucar, pra você se lembrar de mim em forma de gente. Na hora aquilo ficou de pé, deu um uivo muito alto, partiu pra cima dele. A criatura tentou morder seu braço, mas ele se esquivou, conseguindo escapar, e aproveitando deu um golpe certeiro com a pedra, na cabeça do bicho, que o deixou atordoado, e com mais raiva ainda, que partiu novamente, com toda a sua força o lançando para longe. Com isso fazendo bater a cabeça no chão, o deixando zonzo. E foi vendo aquilo vindo para cima dele bem lentamente, mostrando seus dentes com aquele olhar maligno. Antes de apagar, meu tio começou a escutar de longe um carro buzinando e vindo rapidamente, na sua direção. Então ele apagou. Meu tio Luiz acordou 3 dias depois no hospital, com minha avó e minha mãe ao seu lado. Ao receber alta, já em casa, o amigo Pedro, que o acompanhou na festa, veio lhe fazer uma visita. Ele perguntou como soube. Seu amigo, respondendo, disse que um vizinho dele lhe ofereceu uma carona de carro para voltar. Como a moça que ele estava interessado também tinha ido embora, resolveu aceitar, pois não queria andar pela estrada naquelas altas horas da madrugada. E em uma certa distância da estrada, o velho Matias pode ver um grande cachorro amarronzado em cima de algo. E quando eles perceberam que era uma pessoa, passaram a buzinar. Então aquele olhou na direção do carro, saiu em disparada, pulando a cerca de arame farpado e desaparecendo na escuridão. Seu Matias e sua esposa, que me deram carona, disseram que aquele bicho era a maldita mulher que morava nas ruas, que encontrou alguém para praticar suas maldades em forma de fera. Eu fiquei surpreso, pois também não acreditava até ver com meus próprios olhos. E ao ir resgatar, percebemos que era você. Rapidamente o colocamos no carro e o levamos para o hospital da cidade, onde você ficou desacordado por 3 dias. Minha avó Terezinha então disse para meu tio que agora ele tirasse um aprendizado do que ele havia acontecido com ele. Um tempo depois, meu tio estava vindo da cidade, e em certa altura da estrada encontrou com a mulher, que estava sentada debaixo do bambuzal. Meu tio ficou nervoso ao ver ela se levantar e se dirigiu em direção dele, dizendo: "É, meu caro, você teve sorte. Mas por respeito à sua mãe, que nunca me negou algo de comer, não lhe fiz mal algum. Isso só foi um susto e um aviso, para você respeitar o que você não conhece." No mesmo instante, ela se virou e foi se afastando pela estrada até sumir de sua visão.
Desse dia em diante, ele passou a não duvidar mais das coisas, e respeitar o que ele não conhecia. Por certo período ainda, a mulher e o lobisomem ainda continuaram a aparecer. E alguns dos moradores ouviam uma criatura passar correndo pela estrada, a altas horas da noite com a cachorrada atrás. Mas depois de tudo ter acontecido, a mulher nunca mais pediu algo para minha avó. E meu tio hoje possui 60 anos, e tudo que foi relatados aqui ele diz que é verdade. Gostaria que o canal contasse a sua história? Nos envie, não precisa se identificar. Ficaremos gratos em poder contá-las. Os links de contato estão nas descrições de nossos vídeos.